Olá, hoje damos início a uma nova caminhada aqui em nosso podcast. Um espaço criado para acolher diferentes vozes, diferentes tradições cristãs, mas com um único propósito: refletir sobre o ensino moral de Jesus. Esse quadro se chama O Evangelho da Consciência, porque mais do que dogmas, mais do que rótulos, o que buscamos é aquilo que o Cristo deixou de mais puro, uma mensagem que fala direto ao coração e que pede de nós transformação íntima. E para o episódio de estreia, escolhemos uma das passagens mais conhecidas e ao mesmo tempo mais desafiadora do Evangelho. Vamos começar por Mateus capítulo 17, versículos de 14 a 20. Se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: passa daqui para acolá, e ela passará, nada vos será impossível. Olha que bacana, uma imagem simples, mas muito poderosa. Um convite para olharmos dentro de nós mesmos e perguntarmos: qual é a força da nossa fé? Que montanhas ainda precisamos mover? Para essa reflexão, tenho a imensa alegria de receber Leonardo Messias, missionário católico, escritor e coordenador do albergue Bom Jesus da Lapa, em Araçatuba. Um homem que não apenas fala de fé, ele vive todos os dias no serviço e no cuidado ao próximo, de amor ao próximo. Leonardo, seja muito bem-vindo ao Podineias. Olá, Enéas, tudo bem? Deus abençoe você. Amém. Deus abençoe a todas as pessoas que estão nos assistindo e que ainda irão nos assistir. Uma grande alegria estar aqui nesse podcast, já sendo o primeiro, né? Como você disse, sim, estreando. Sim. Tomara que eu venha trazer bons fluidos para cá, né? Maravilha. E que traga sorte. Para mim é uma alegria estar aqui, falando um pouco sobre o Evangelho, de uma forma popular, de uma forma com que não só agrada ao nosso coração, mas de uma forma com que é possível viver. Muita gente acha que é muito difícil, muito distante viver o Evangelho. E, na verdade, uma das coisas mais fáceis para o ser humano é viver os princípios e a moral cristã, como você bem disse na sua introdução. Que bacana, sensacional. Léo, eu esqueci de te avisar, a sua filmadora, a sua câmera privativa é essa daqui. Quando quiser dar um recado diretão, ela é nozes? Como é que nozes, o Léo fala? Que nozes. Bacana. Então vamos lá, Léo. Léo, eu vou propor assim que ouçamos, que a gente ouça. Aqui é um áudiozinho de 1 minutinho só para a gente contextualizar uma passagem aqui do Evangelho de Mateus, né? Vamos que lá. Fala da montanha, tá? A fé move. Só para a gente dar o pontapé inicial e depois já vem 3 perguntas direto. Vamos lá? Vamos. Contexto da passagem em Mateus 17, 14 e 20. E quando chegaram à multidão, aproximou-se dele um homem, ajoelhando-se e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos e eles não puderam curá-lo. Jesus, porém, respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-me aqui o menino. E repreendeu-o Jesus. O demônio saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: Por que não pudemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu: Por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a este monte: Passa daqui para acolá, e ele passará. Nada vos será impossível.
Que bacana. Então, lembrando aqui, Léo, que nesse primeiro episódio do Evangelho da Consciência, a gente vai falar dessa máxima do Cristo, né, em relação à fé. Vamos começar aqui pelo Evangelho de Mateus, né? A gente acabou de ouvir. Então, eu já queria emendar 3 perguntas em uma só, pode ser? Na pancada, sim. Na pancada. Então, vamos lá. Então, assim, em relação à mensagem que a gente acabou de ouvir, assim, para você, qual o significado central dessa mensagem? Estamos falando de capítulo 17, 14 e 20, Mateus. Sim, sim, sim. Essa é a primeira pergunta. Qual, no seu entendimento, o significado central? E também, quando Jesus fala do grão de mostarda, né? Qual o significado legal, a relação aí? E a última perguntinha, tudo junto, dentro da tradição católica, como esse ensinamento é interpretado. 3 perguntinhas, tudo interligadas. Por gentileza, Leonardo, vamos lá. Vamos lá então, né? Bom, guarda as perguntas aí, porque quando eu estiver respondendo a primeira, eu já vou estar esquecido da segunda e terceira, porque eu tenho TDAH. Mas meu vamos Deus, lá. que bacana. Esse evangelho, ele é tão importante, essa passagem bíblica, que ela está em 3 evangelhos da Bíblia. São 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 falam de fé. E nos 3 que são chamados evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, está essa passagem. Ela é tão importante, então, que ela está em 3 evangelistas repetem ela, cada um a sua forma de ver. Reforçando o valor da fé. Reforçando o valor da fé. Que bacana. Então, por exemplo, Mateus, ele vai falar exatamente de uma fé ampla. E é interessante que eu vou chegar num momento aqui que a gente vai entender o quão importante é fé. Na verdade, todo mundo tem fé, né? Se não é em Deus, é alguma outra coisa, né? Tem gente que tem fé em si mesmo, tem gente que tem fé no marido, tem gente que tem fé no trabalho, tem gente que tem fé. A pessoa tem fé. Mas aqui, a palavra, ela verdadeiramente, ela é concentrada numa fé no poder de Deus, né? Porque o que é fé? Vamos primeiro entender. O que é fé, Léo? Vamos entender, vamos começar do início, né? A teologia explica, veja bem, não é o Léo, a teologia explica que a fé é uma resposta, entendeu? Então vamos lá. A resposta é o quê? A um Deus tão grande, poderoso, maravilhoso, que chega para mim, chega para você e se apresenta como aquele que pode te ajudar a vencer tuas lutas, como aquele que pode te ajudar a vencer os seus pecados, como aquele que pode te ajudar a vencer suas tribulações e provações e um testemunho de vitória, aquele que pode te ajudar a vencer todo o ataque que o inimigo e que vem contra você. Esse Deus se apresenta assim, como um Deus salvador, aquele que pode te levar até a graça de uma vida eterna com ele. Esse Deus se apresenta assim. E o que é fé? Fé é a nossa resposta. Sim, eu creio. Sim, eu acredito neste Deus tão grande, tão poderoso que se apresenta a mim. Essa resposta é a fé, entendeu? Então nós temos o livre-arbítrio, né? E a fé, ela é racional. As pessoas acham que fé é emocional. Não, existe emoção na fé. É bom quando você sente a emoção, ela vem para dar um up na nossa fé, entendeu? Então quando você está lá ouvindo um louvor e grandes coisas estão por vir, você sente uma alegria, tudo, essa é a emoção. Mas a fé, ela é racional. A fé é quando você, contra tudo e contra todos, continua crendo. A fé, lá em Hebreus, olha só que lindo que vai falar, posso abrir aqui? Por favor, A fé, Léo. lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, diz assim: a fé é o fundamento da esperança. Quer dizer, você espera em alguma coisa. Então, a fé é tudo. A fé é o fundamento da esperança. Mas presta atenção. Vamos lá. É a certeza a respeito daquilo que ainda não se vê. Entendeu? Então, a fé, veja bem, ela é a certeza daquilo que a gente não vê. Então, vamos contextualizar aqui. Você está passando por uma luta, um problema, as coisas estão cada vez pior. Você está vendo as coisas desmoronar. Mas a fé é você acreditar naquilo que ainda não vê. Você acreditar no poder de Deus que Ele está agindo, que Ele está sabendo. Eu vou contar um testemunho muito lindo sobre fé. Isso sobre é legal. Contextualizando exatamente isso que eu estou querendo explicar. Porque eu estou falando de uma forma muito teológica, pode ficar cansativo. Mas presta atenção. Uma vez, eu fui pregar num retiro em Jundiaí. E aí, era um retiro de família. O Léo é missionário católico, né? Isso, é. Era um retiro, uma pregação, um retiro sobre família, e na hora do almoço,
eu fui almoçar, já estava cheio lá, e sobrou uma mesa que tinha duas senhoras sentadas. Eu fui sentar com elas, e era duas nordestinas, lembro por causa do timbre de voz, né? E uma delas, na hora que eu sentei, olhou pra mim e falou assim, sabe, Léo, aquele jeitinho de nordestino. Sabe, Léo, meu marido é igual tu. Ô homem de Deus, homem maravilhoso. Olha, homem vai na Santa Missa, é terço dos homens, prega a palavra de Deus, viaja pra lá, viaja pra cá, homem de oração. Aí a outra virou pra ela e falou assim, oxe, fulana, tu tá falando de quem? Que teu marido não sai do boteco. Ai. Aí aquela mulher, numa simples frase, ela me deu uma catequese. Ela olhou pra amiga dela, olhou pra mim e disse, mas sabe, Léo, eu sonho que ele seja assim. Isso é fé. Ela vê que o marido tá na luta, ela vê que o marido não sai do boteco, ela vê que o marido vive no alcoolismo, mas ela sonha que um dia a oração dela vai fazer efeito, entendeu? A esperança dela, que um dia Deus vai agir e aquele homem vai ter uma vida transformada. A resignação anda junto com a fé? Isso é fé total, entendeu? Isso é fé, entendeu? Então, por exemplo, a fé ela é sustentada pela esperança. Então, por exemplo, você que está passando por uma luta, não perca a esperança. Porque lá em Romanos, capítulo 5, vai falar para nós que a esperança não se engana. Olha que coisa maravilhosa. A esperança não se engana. Por que não se engana? Porque esperamos no Deus do impossível. Olha aqui esse evangelho que a gente acabou de ler, no final vai falar assim, É de Hebreus que você tá falando ou não? Não, eu estou falando de Romanos agora. Romanos capítulo 5 vai falar assim, a esperança não se engana. E aí eu estou explicando. Por que a esperança não se engana? Porque nós esperamos não em uma pessoa falha. Nós esperamos no Deus Todo-Poderoso, que é o Deus do impossível. Voltando aqui para Mateus capítulo 17, né? O final vai falar isso. Vai falar assim, ó. Jesus respondeu, por causa de vossa falta de fé, em verdade vos digo aqui, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha, transporta-te daqui para lá e ela irá. Aí ele completa, e nada vos será impossível. Entendeu? Perfeito, porque né? você espera nesse Deus. Então o que é fé? Fé é quando a gente acredita num Deus que pode realizar uma obra maior do que aquilo que nós realizamos. Quando a gente procura Deus? Quando a gente procura Deus, quando a gente quer resolver uma situação que para nós já não é mais possível. Porque a gente não tem autoridade sobre tudo na vida. Você tem autoridade? Para nós. Para nós não, mas né, você tem. A gente às vezes não tem autoridade sobre aquele marido que às vezes é violento, é bêbado, é adúltero, ou enfim, sobre aquela esposa que também é isso, ou sobre um filho que é revoltado, a gente vai perdendo a nossa autoridade. E aí é quando a gente busca a Deus. O onipotente? O onipotente, entendeu? Então, exatamente. Então, vamos lá. Eu quero... Esse evangelho que você escolheu, ele é maravilhoso, porque lá em Marcos, ele vai contextualizar mais da nossa forma. Diz então que a história, Marcos capítulo... É o 11, não? Não, 7 ou 8, deixa eu achar aqui. Vamos lá. Marcos capítulo 9. 9. E aí é o mesmo evangelho. Então ele diz que esse homem, o que esse evangelho está falando? Que Jesus, ele volta no meio da multidão e está tendo uma aglomeração ali. E está todo mundo discutindo e dele fala, o que está rolando aí? Aí um cara se levanta e fala, mestre, que bom que tu apareceu, porque eu tô com o meu filho aqui. O inimigo cata ele, bate nele, chacoalha ele, tem hora que taca ele no fogo, taca na água, tenta matar ele de todo jeito. E olha, não tem jeito, já tentei de tudo. E ele seus discípulos não deram conta, não. Até os seus discípulos, eu vim aqui, nem eles deram conta. A gente tá em Marcos. Então esse evangelista tá reafirmando o que já Mateus havia dito. Aí Marcos, ele pega um detalhe muito lindo, que é desse diálogo desse pai desesperado com Jesus. E aí esse pai desesperado olha para Jesus e fala assim, se tu podes, cansado de a vida inteira sofrendo, a vida inteira tentando ajudar o filho, cansado de tudo, como um desabafo, como uma última tentativa, ele olha para Jesus e fala, se tu podes, faz alguma coisa. E aí Jesus dá uma resposta maravilhosa para ele, que essa resposta é para mim e para você. Ele fala, se tu podes, tudo é possível a quem tem fé. Então, olha só que maravilhosa que é essa resposta. Porque a fé, ela depende de duas coisas, de mim e de Deus. De nós e de Deus. Então, veja bem, esse Deus, que é o Deus do impossível,
a qual o anjo Gabriel vai falar para Maria lá em Lucas capítulo 1, né? Para Deus nada é impossível, né? Esse Deus do impossível, quando junta com esse Deus de quem tudo crê, de quem tem fé, de que tudo é possível a quem tem fé. Então imagina, não tem para ninguém. Não tem para ninguém. Entendeu? Quando a gente olha para Deus e fala assim, bom, se tudo é possível a quem tem fé, e eu tenho, né? E nada é impossível para Deus, eu não tenho mais que ter medo daquilo que se levanta contra mim. Poxa e aí vida. você vira para mim e fala assim, Léo, mas a minha fé não é fervorosa assim, não. Então, a minha fé não é... Já aproveita e fala por que Jesus fez referência ao grão de mostarda. Exatamente. Vamos lá. Porque veja bem, só o fato de você buscar a Deus já agrada ao coração de Deus. Hebreus, capítulo 11, onde a gente estava, eu li o versículo 1. Mas lá no versículo 6 vai falar assim, é impossível agradar a Deus sem fé. Entendeu? E o que é fé? É quando você volta para Deus e fala, eu acredito nele. Não importa, entendeu? Se você está vivendo uma vida de santidade, tem 20 anos de caminhada, ou se você aceitou a Jesus agora, o importante é que você deposita nele a tua confiança. Isso é fé, isso agrada ao coração de Deus. Só o fato, minha querida, meu querido, de você estar ouvindo esse podcast, já agrada ao coração de Deus. Já é uma fé que agrada ao coração de Deus. Ele já inclina o ouvido para você, como inclinou para este homem e disse para ele, tudo é possível a quem tem fé. Mas você sabe o que é mais lindo, hein, Enéas? É que esse homem volta para Jesus e fala, eu creio, mas me ajuda, porque minha fé é fraca. Daí Jesus mostra para ele como a fé dele não é fraca. Vai lá e chama o menino e liberta o menino. Então o que eu quero trazer aqui para minha e para a tua realidade? Quantas vezes você está aqui hoje assistindo isso e sofrendo não por você, mas por alguém. Sofrendo pelo teu filho, pelo teu marido, por alguma situação. E Jesus está falando para você, acredita, nós temos o poder de transformar isso em testemunho de vitória. É como aquele pai estava ali sofrendo pelo filho, mas voltou para casa glorificando a Deus, porque ele teve fé e acreditou que Jesus podia mudar a história deles, mudar a história daquela família. Pode imaginar o testemunho que aquela família saiu dando depois? Que aquele bacana. Menino liberto, né? Como Jesus não perdia oportunidades, né? Para deixar sua mensagem, e aqui a sua lição. Que nós vamos depois falar de mim numa outra oportunidade, mas eu venho de um ato de fé desse, né? Minha família orou por mim durante muito tempo. Léo, não é bem em outra oportunidade não, que tem algumas perguntinhas pessoais dentro desse contexto aqui da fé. E todo mundo falava que eu não tinha jeito, porque eu vivia no mundo das drogas. Mas a minha mãe não perdeu a esperança, e eu usei drogas dos 12 aos 24 anos de idade. Até o dia em que eu entrei drogado dentro de uma igreja e tive uma experiência com Deus. Entendeu? Então ali a minha vida foi transformada. Da minha vida, minha casa, minha família e tudo que Deus fez em mim nesses últimos 25 anos de vida missionária. Então por quê? Por causa da fé da minha mãe. Quando todo mundo dizia não tem jeito, ela continuava acreditando até o dia que Deus agiu, porque para Deus nada é impossível. Então essa montanha aí foi movida através da fé da mãezinha. Então aproveita, Léo, já fala um pouquinho de você enquanto missionário católico. Você tem experiências, vivências aí até internacional. Você estava falando agora há pouco que trilhou aí pelos caminhos de Paulo. Fala um pouquinho e depois a gente volta aqui. Enfim, né, eu sou missionário católico por uma força popular, né? Não existe na Igreja Católica essa hierarquia. Certo. Né? Na Igreja Católica a hierarquia são 3. Você é padre, bispo, diácono, padre e bispo, entendeu? Né? O Papa é um bispo, por isso que ele é bispo de Roma, entendeu? Papa é um título dado a um bispo, entendeu? Então, assim, os missionários porque existem muitos movimentos dentro da igreja. Esses movimentos fazem os encontros e precisa dos pregadores. Eu sou um desses pregadores. Mas acontece que a minha vida começou a ser tão movimentada pelas pregações, por eu ir em hospital, rezar pelos doentes, velórios, atender pessoas nas casas, viajar pregando, que eu deixei toda a minha vida secular para poder viver como um missionário. Isso é muito comum no movimento protestante, né? Sim, na Igreja Católica é quase zero, né? Se você, eu te pergunto, você olha, Léo, e é importante, hein? Na Igreja Católica é quase zero. Deveria ter muito mais incentivo para isso. Bom, enfim. Né? Mas tudo bem. Tá. Mas na Igreja Católica não é tanto, mas
louvo a Deus porque temos esse espaço. Bacana. E aí, eu sou claro que eu sou acompanhado pela igreja, tenho um padre que me acompanha, entendeu? Sou assíduo às coisas da igreja e por isso eu tenho essa permissão, né? Porque sabem que a minha conduta é uma conduta de quem não fere, né, os dogmas e os princípios cristãos católicos. Muito importante. Né? Então, é por isso que eu fui criando espaço nesses últimos 25 anos. Então, logo quando eu me converti, eu fui para Canção Nova, que é um lugar que tem em Cachoeira Paulista, né? Uma comunidade de vida. É em Cachoeira Paulista. E lá o padre Jonas foi meu primeiro diretor espiritual. E depois eu não queria ficar lá e não queria ficar aqui, né? Em Araçatuba. Enfim, acabei indo para o Japão. Lá eu descobri que não havia missas em português. Comecei a trabalhar, só havia... A gente está falando de que década, mais ou menos? 2000. Em 2000. Chegou lá no Japão... Havia missa em português em pouquíssimos lugares. E a gente começou a trabalhar para as comunidades, que a comunidade brasileira que estava lá. No Japão tem 300 mil brasileiros. E para que eles pudessem ir nas missas e fazer os sacramentos, realizar os sacramentos. E eu fui lá para ficar um ano, fiquei 10 anos fazendo 10 anos, que bacana. Quando eu voltei de lá, 90% das igrejas católicas celebravam missas em português. Quando eu voltei para cá, voltei com a minha atividade de missionário e aqui estou, né? E viajo o Brasil pregando. Viaja o Brasil, sempre tá... E tive a graça esse tempo de fazer os caminhos de Paulo Apóstolo, né? Ah, é recente, Léo? Foi julho, entre junho e julho, Nós né? estamos em 2025. É. Fala um pouquinho pra gente, antes da gente voltar ao nosso tema. Isso foi um presente de Deus, porque um grupo de peregrinas fecharam essa viagem para fazer o caminho. Quais são os caminhos de Paulo? São as cidades que Paulo abriu na Bíblia. Então, quando você pega o Novo Testamento ali e você lê Romanos, ele escreve para Roma, para a comunidade de Roma. Coríntios, ele escreve para a comunidade da cidade de Corinto, na Grécia. Aí Éfeso, ele escreve para a comunidade da cidade de Éfeso, né? Na Turquia. E aí vai Colossenses, Tessalonicenses, e Gálatas e tudo mais. Então, elas fecharam essa viagem para poder ir em todas essas cidades. Grécia, Turquia e termina em Roma, onde Paulo morreu, né? E foi martirizado. E elas me convidaram para eu preparar elas para essa viagem. Então, 2, 3 meses antes, eu fui dando aulas para elas. E elas gostaram tanto do meu jeitinho de dar aula... Não, agora você vai com a gente. Que me chamaram e me deram de presente. Para mim foi um presente como missionário. Então, veja bem, eu lá em Atenas, no Areópago, onde Paulo prega a palavra de Deus, eu pisei no mesmo lugar e pude pregar a palavra. Então, lá em Éfeso, eu pude ir onde foi o concílio, pude ir na casa de Maria, entendeu? Onde Maria viveu os últimos anos da vida dela. Eu pude, enfim, em Roma, quer dizer, para mim que sou um católico e amo não só a igreja, eu amo a igreja católica, mas amo a história, entendeu? Então tá nesses lugares onde os primeiros cristãos viveram, que foi ali para a Turquia, porque eles fugiram de Israel na época da perseguição do primeiro século e foram tudo para a Turquia, entendeu? E ali realmente o cristianismo explodiu para o mundo, né? E eu tá ali naqueles lugares ali onde, né, a patrística começou, foi maravilhoso para mim. Antes de voltarmos, mais uma perguntinha. Nessas localidades, o cristianismo predomina? Não. O valor histórico, religioso, não. Coríntios, essas... Não. Hoje o islamismo dominou. Ah, Islã. E são muçulmanos. A maioria é muçulmanos. Em alguns lugares são católicos ortodoxos, entendeu? Mas poucos. E para você ter ideia, né, nós em Esmirna, nós fomos numa igreja e fomos celebrar uma missa lá e fazer um momento de pregação. Tinha 2 guardas cuidando da gente, entendeu? Porque... Corre esse risco? Corre esse risco, né? Existe essa e disputa ali, religiosa. Você vai... eles veem aquilo como contexto histórico, entendeu? Mas... assim, a fé cristã não pode ser professada publicamente. Mas o risco não é tão grande quanto aqueles primeiros cristãos, os primórdios que eram jogados aos leões. É mais uma perseguição moral, assim. Entendi. Como que eu vou falar? Psicológica, né? É mais uma... né, isso. Como você citou, Marcos, aqui nas minhas anotações, fala da parábola da figueira. Vamos falar um pouquinho para a gente didaticamente
transmitir bem legal mesmo essa questão aqui, como relacionar o episódio da figueira em Marcos, né, ao ensino sobre a fé, né? Olha só. Se quiser ler, conta. Qual é a passagem? Conta a parábola. Olha, eu não tenho certeza, mas deve ser 11. Marcos. Capítulo 11, 12, 23. Eu não tenho muita certeza aqui, não. Sim, tá aqui, ó. Vamos lá. Marcos, capítulo 11, 12. No outro dia, ao saírem de Betânia, Jesus teve fome. Avistou de longe uma figueira coberta de folhas e foi ver se encontrava nela algum fruto. Aproximou-se da árvore, mas só encontrou folhas, pois não era tempo de figos. E disse à figueira: jamais alguém coma fruto de ti. E os discípulos ouviram essa maldição. Bom, vamos até aqui, só para a gente poder entender. Beleza. Olha só que coisa que está acontecendo aqui. Diz então que Jesus encontra essa figueira e a figueira não tinha figo. E figueira é para dar figos, mas não havia tinha. um problema, que não era época. Não era época. Tem isso também, olha. Então ele fala, bem então profundo. ninguém vai comer. Aí então os discípulos olham para ele e falam assim, não, calma, né? Dá mais um tempo para essa figueira, porque vai chegar a hora. E Jesus então permite. Então no outro ano essa figueira dá fruto. Mas o que essa parábola quer ensinar a nós? Que tudo tem sua hora. A gente não pode perder a fé. E que tudo tem sua hora, né? Tem momentos em que a gente está passando por tempos difíceis na vida. Mas acredite que a tempestade ela foi feita para acabar um dia, para cessar. O deserto ele foi feito para ser atravessado. O deserto vai passar um dia. Quantas e quantas pessoas vivem às vezes no deserto da vida? No deserto da tristeza, da angústia, da depressão. É um deserto. O que é um deserto? Veja bem, deserto é um lugar perigoso, que a gente corre todo tipo de risco, né? Deserto, se você for picado por animal peçonhento, você tem que rezar e pedir perdão a Deus, porque não vai dar tempo de você encontrar um hospital. Verdade. Tu vai morrer, entendeu? Deserto é um lugar onde a gente se encontra perdido. Você fechar o olho e rodar, você abrir, você não sabe de onde você veio, para onde você vai. Você tá perdido, tudo é igual, entendeu? Então é um lugar onde a gente se sente perdido. Deserto é um lugar de sofrimento, entendeu? Por quê? Você sofre de dia por causa do calor intenso e à noite por causa do frio. Entendeu? Deserto é um lugar, mas presta atenção, deserto é um lugar para ser atravessado. Você nunca ouviu ninguém falar assim, eu vou mudar para o deserto, porque ninguém quer morar no deserto. As pessoas atravessam o deserto. Mas acredita, um dia ele vai ser atravessado. É lindo que lá em Êxodo, capítulo 20, quando o povo entra no deserto, é maravilhoso uma coisa, que eu quero que vocês prestem atenção. Deus nunca vai fazer como um passinho de pirlim-pim-pim e resolver nossos problemas. Você nunca vai ver isso. Mas você sempre vai ver na Bíblia que Deus nos dá as formas e os modos de vencer nossas lutas. E no deserto diz que enquanto o povo atravessava o deserto, Deus, durante o dia, colocava uma nuvem sobre eles e à noite uma luz para que eles continuassem caminhando. E dava o maná. Nunca faltou a providência de Deus naquele tempo. Então o que eu quero dizer? Talvez você está vivendo o seu tempo que não está dando frutos ainda. Você não está vendo os frutos ainda, como essa figueira. Não deu tempo, mas acredite, tenha a esperança, anime a tua esperança com a fé em Deus, que daqui a pouco esse tempo de deserto vai passar, a bonança vai chegar, a alegria vai chegar, e você vai olhar para trás e aí você vai falar, olha, o quanto eu aprendi no meu tempo de deserto. Louvado seja Deus que me tirou daquele tempo, que fez daquele tempo ruim algo bom, da qual hoje eu sou útil para alguém. Olha, é claro que eu não louvo a Deus pelo tempo que eu usei droga. Não, entendeu? Foi um tempo difícil. Foi um tempo realmente que eu sofri. Mas olha que maravilha. Deus fez daquele tempo, né, algo que transformasse a minha vida e hoje eu passo a vida ajudando os necessitados. Hoje eu passo a minha vida fazendo com que pessoas que estão em situação de vício consigam vencer esse vício. Entendeu? Então, é maravilhoso o que Deus fez comigo por causa do deserto. Essa figueira aí tá dando frutos, bons frutos. Não, louvado seja Deus. Léo, então vamos entrar aqui para um próximo bloco. A gente vai falar sobre a fé no cotidiano cristão, né? Aproveitando a deixa que você falou. Então a pergunta é, sua missão lá no albergue, como você percebe a fé sustentando as pessoas
em meio a dificuldades. Você tem contato com pessoas que passam extremas, das mais diversas dificuldades, né? Desculpa até falar dessa forma, mas assim, eu trabalho com as pessoas que são a escória do mundo. Aquelas que vivem realmente às margens, né? Aquelas que muitas vezes são as despercebidas, porque a sociedade faz com que elas são despercebidas. A gente não quer perceber, né? Humanamente falando, a gente não quer perceber. E ali o albergue é um presente. Nós estamos falando do albergue Senhor Bom Jesus da Lapa. Aqui em Araçatuba, fica na rua Clarismundo de Melo, 399. Qual que é o nosso trabalho ali? A gente acolhe os irmãos de rua para que eles tenham um lugar onde possa tomar um banho quente, ganhar uma roupa limpa, ter uma boa janta, dormir, ter uma atividade ali, dormir e acordar, tomar um café da manhã. O albergue, por lei, ele não pode acolher a pessoa o dia todo. Tá. E não pode acolher a pessoa os 30 dias no mês, senão ele perde a característica de albergue, de casa de passagem. E senão também a pessoa acomoda e não vai querer sair daquela situação. Então, veja bem, por lei ele fica ali 8 noites por mês. Nessas 8 noites, a gente tenta ajudar essas pessoas a entender que elas têm valor na sociedade. E aí ajudar a tirar da rua. O albergue não é um hotel para a pessoa ir lá dormir e sair. Não é esse o meu trabalho. O meu trabalho é identificar, fazer com que essas pessoas entendam que elas têm valor e possa despertar nela a vontade de voltar para a sociedade. Que bacana. E é esse o trabalho que a gente tem feito. Começamos... O albergue ele foi inaugurado em 1956, ali na rua Tiradentes. 56? Em 56. Durou muito tempo lá. Em 2016 ele foi desligado e nós conseguimos reabrir ele agora em janeiro de 2024. Na Clarismundo de Melo, mas com essa intenção de não ser só um lugar para a pessoa ir dormir. Com a intenção de ser um lugar que transforma a vida das pessoas. E Deus me deu a graça de viver isso. Porque o próprio Paulo vai falar isso, né? Me mostra a sua fé sem obras, que eu vou mostrar a minha fé por obras. Né? Os espíritas, você é espírita, você Sim. sabe o quanto os espíritas trabalham a questão da caridade. Isso é uma maravilha. Essa máxima do Paulo é também uma catequese. E é isso que eu trabalho. Porque não adianta você falar, eu tenho fé, eu tenho fé, eu tenho fé, mas não colocar em prática. E o que é a fé? A fé, ela é completa quando você coloca ela em prática. E o próprio Jesus ensinou isso. Mas olha, veja bem, eu não sei se eu estou falando demais ou não. De jeito mas nenhum. a fé, Fale muito mais caridade, ainda. a caridade cristã, ela é muito diferente do que uma ONG. Não que a ONG não sejam úteis, e precisa existir muitos e muitas ONGs, porque são métodos da gente acolher as pessoas, são métodos da gente poder ajudar as pessoas. Mas o cristão, ele ajuda as pessoas porque nós vemos o próprio Cristo no necessitado. Isso. Essa é a diferença. Essa então, empatia aí. mas como, Léo? Prova isso. Prova na Bíblia. Quando Jesus fala assim, olha, toda vez que você deu de comer a quem tem fome, foi a mim. Toda vez que você visitou um doente ou um preso, foi a mim. Toda vez que você ajudou um necessitado, foi a mim. Jesus está falando, eu estava ali naquele necessitado. Eu estava ali nele. Por isso que presta atenção que eu vou falar uma coisa que vocês vão concordar. Quando a gente ajuda um necessitado, a gente fica numa alegria, num estado de graça, que às vezes é maior do que aquele que recebeu. Verdade ou mentira? Verdade. Você já fez ajudou alguém que você saiu tão feliz? Nossa, que o meu trabalho é assim. Eu faço assistência gratuita, judiciária gratuita ao encarcerado. Muda o teu dia, não é? Só tô dando exemplo. Nossa, muda completamente. Às vezes da pessoa nem tanto, mas o teu dia, faz por quê? com amor, com E propósito. eu vou te falar por quê. Porque você, naquele momento, teve uma comunhão com Cristo. Eita, nós, que lindo, hein, Léo? Naquele momento, você teve uma comunhão com Cristo e você entra num estado de graça, entendeu? Como nós, católicos, entendemos que é a Santa Missa, que é a comunhão eucarística, entendeu? Nós, ali, comungamos Jesus. Não discordo de ti, porque muda tudo. É sublime. Entendeu? Então, por exemplo, o cristão, quando ele faz a caridade, ele vê o próprio Cristo ali. Então, assim, a minha vida hoje, quando eu vejo uma pessoa necessitada, eu já olho nela uma oportunidade de eu mostrar para aquela pessoa que ela pode voltar para a sociedade e que ela não é um mendigo, que ela não é um drogado. Ela pode estar sendo, mas o que ela é a imagem e semelhança de Deus. E se Deus colocou ela no mundo, colocou ela para vencer. E o inimigo não tem poder de destruir a vida de ninguém. Não tem.
Não tem. E quando tem, é porque a gente dá a ele esse poder. Mas se a gente tirar da mão do inimigo esse poder e colocar na mão de Deus, a nossa vida é transformada. Sensacional. Estamos falando aqui da fé, a fé como uma ação, né? A diferente fé a fé. ação. É a caridade. A palavra caridade vem de caritas. A etimologia da palavra caritas significa o amor colocado em prática. Entendeu? Por isso que existe aquela poesia tão linda que São Paulo escreve lá em Coríntios, capítulo 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens, ainda que eu falasse a língua dos anjos, ainda que eu professasse toda a fé, se não tivesse amor, se não tivesse caridade, eu nada seria. Entendeu? Seria. Então é exatamente isso. Né? Ainda que eu não colocasse em prática. Né? Porque uma coisa é você falar que ama, outra coisa é você mostrar que ama. Ah, eu te amo, Enéas, mas o que eu faço para mostrar? Né? Ah, eu te amo, fulana. Você vê tanto marido que fala que ama, bate na mulher, tanto marido que fala que ama, mas vive mais longe do que dentro, tanta mulher também, entendeu? Tanta pessoa. Mas quando você ama, é quando você começa a mostrar em atitudes que você ama. Caramba. Então, assim, o albergue, ele me deu a graça de eu viver a minha fé, que eu vivi sempre como pregador, como missionário, semeando o evangelho, mas também agora eu já sempre fiz ações sociais, né? A minha vida toda, há 25 anos que eu me converti no final de 99, de lá para cá sempre fiz. Mas o albergue, ele faz com que eu viva inteiramente isso. Ano passado, para você ter ideia, nós tiramos 22 pessoas da rua em um ano. Isso é muita gente, né? Parece que não, mas é muito difícil você tirar uma pessoa da situação de rua. Porque quando a pessoa está na situação de rua, ela já chegou num estado que não tem mais esperança de nada. Então, você recolocar no coração dessa pessoa a esperança é um trabalho muito difícil. E a gente faz esse trabalho. Eu peço a Deus todos os dias, Senhor, me dá a graça de eu colocar no coração de alguém hoje que essa pessoa tem valor. Porque a partir do momento que essa pessoa descobre que ela tem valor, ela quer mostrar para a sociedade isso. E ela... Foi o que aconteceu comigo. E ela vai... Todo mundo falava, o Léo não tem jeito, o Léo não tem jeito. Quando eu entrei drogado, dia 13 de julho de 1999, numa fria terça-feira, lá naquela capela Santa Rita, ali na Praça São Joaquim, onde estava tendo um grupinho de oração. E ali, a hora que eu percebi que eu estava ali, e falei, meu Deus, eu tenho que ir embora daqui, o que eu estou fazendo aqui? Eu com 42 quilos, síndrome de pânico, depressão. Meu melhor amigo tinha morrido de overdose 2 meses antes. Né? Eu achava, e eu tinha ensinado ele a usar droga, olha só como é que estava a minha cabeça. Todo mundo falando que eu não tinha jeito. E ali, Deus coloca no meu coração que eu tinha valor. Então eu experimentei aquele amor e disse, a partir de hoje, eu vou mostrar para a sociedade que eu tenho valor. E comecei uma luta para poder vencer as minhas lutas e Deus transformou a minha história. Então, eu tinha uma pergunta aqui, Léo. Assim, qual o momento da sua vida que você mais precisou exercitar sua fé? É exatamente essa situação aqui? Teve muitos perrengues aí no caminho? A pergunta é essa. Eu acho que eu vou frustrar a tua pergunta com a minha resposta, porque eu acho que a gente precisa mostrar que temos fé todo dia. É claro que existe o altos e baixos, né? Certo. Mas eu vou falar para você, os tempos mais maravilhosos da minha vida foram as tribulações, porque você já reparou que quando a gente está passando por luta é quando a gente fica mais próximo de Deus? Na verdade, na dor... Eu costumo falar que cristão assim, quem tem fé, é que nem cachorro. Já viu um cachorro sem pulga? Não tem graça nenhuma. Fica quietinho lá. A gente tem que ter uma pulguinha para se coçar de vez em quando, para lembrar de Deus. Eu vou falar para você uma coisa, se a gente fica muito tempo sem passar por... Não que eu estou desejando isso, pelo amor de Deus, né? Mas a gente fica muito tempo sem luta nenhuma, a gente vai esvaziando. A gente vai esquecendo de que Deus age na nossa vida, né? Entendeu? Então, assim, é claro que existe o nosso... Tem um propósito também da dor, às vezes, sim, das vicissitudes, olha só dos que eu vou perrengues. Eu costumo dizer, e digo isso sempre, quem me conhece escuta muito isso de mim. Deus, na minha concepção, é o maior oportunista de todas as realidades. E eu digo oportunista no bom sentido da palavra. Porque quando a gente vai falar oportunista, a gente sempre lembra do mau sentido da palavra. Mas o que é um oportunista? É alguém que não perde uma oportunidade. E Deus, ele não perde uma oportunidade de se revelar para nós. Ainda que essa oportunidade seja um momento ruim da nossa vida. Então, não é que Deus, ele proporciona que a gente passe por momentos ruins, mas Deus permite que a gente passe por momentos ruins para que ele possa se revelar a nós. Eu penso que às vezes seja necessário. Quantas e quantas pessoas momentos você conhece
que conheceu o amor de Deus porque estava passando por Na um momento dor, difícil. foi pela dor, né? Foi pela dor, entendeu? Então louvado seja a dor. Tudo que Deus fez é bom, até a Amém, dor. amém. Até a dor do dia a dia. Imagina se a gente não tivesse dor. Aí você tá lá fazendo tua comida no fogão e começa a queimar teu braço, você Queimar não o braço, percebe. já Cai era. teu braço, entendeu? Entendeu? A dor é um alerta, né? Na sua onisciência, então Deus é um oportunista no bom sentido No da bom palavra para proporcionar para as pessoas, né? Pra se revelar. Para se Olha, revelar. eu tô aqui, eu tô contigo. Vem começar a andar comigo agora. E aí você fala, sim, eu vou. E aí é a fé. Daquilo que a gente começou a falar. É o ato de fé. E olha, eu tenho um padre da Igreja Católica, que chama Padre Léo. Padre Léo, sim. Ele morreu já. Ele tinha uma forma de pregar da qual eu o conheci pessoalmente, da qual eu o copio muito, de uma forma mais alegre, despojada. É legal, a linguagem é bacana. E ele dizia a vida inteira, eu tenho dó de gente feia, eu tenho dó de gente feia. E ele era muito feio. Ixi. É feio que nem eu. Mas é engraçado que ele morreu de câncer. Eita. E aí, na última pregação dele, ele disse assim, eu sempre brinquei, claro que era uma brincadeira, que eu tenho dó de quem é feio. Mas, na verdade, eu tenho dó de quem não tem fé. Entendeu? Verdade. Porque uma pessoa sem fé, ela é inteiramente vazia. Uma pessoa que não acredita em Deus, ela é incompleta. Entendeu? Um dia, eu posso contar um testemunho aqui? Não, Léo, não pode. Deve, por favor, toma uma aguinha. Fique à vontade, a gente está adorando. Continuando. Eu estudando filosofia, e um dia, um amigo meu ateu virou para mim e falou assim, Léo, já pensou quando você morrer e nada disso existir? Não existe Deus, não existe Jesus, não existe céu, não existe salvação eterna, nada disso. Aí eu falei, cara, eu nunca pensei nisso não, mas vem cá. Se eu morrer e nada disso existir, tudo isso que eu acredito que você citou mudou a minha vida. Então aqui no mundo eu já vivi melhor só por acreditar nisso. Mas existe um problema, meu amigo. O problema não é se eu morrer e nada disso existir, porque a minha vida mudou. O problema é se você morrer e tudo isso que eu acredito existir. Vai correr o risco? Existir, entendeu? Então é isso, né? É uma resposta muito sábia, viu, Léo? É isso, então pra Didática. mim, eu tenho fé. Mas um dia vai acabar. Cara, a fé mudou a minha vida. Que bacana. Entendeu? Então é isso. Deixa eu dar um recadinho aqui novamente para os nossos internautas. Pessoal, é muito importante que vocês compartilhem esse nosso conteúdo, deixem aí os comentários, né, se inscrevam no canal, logicamente, para a plataforma entregar nossos vídeos, nosso conteúdo para mais e mais pessoas, tá? Para chegar essa mensagem muito bonita no dia de hoje. Falamos sobre Jesus, né, especificamente sobre a fé. E vamos que vamos. Léo, vamos aqui. Logo a gente está chegando no finalzinho, mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre a fé e juventude. Como você percebe o interesse dos jovens, né, hoje em dia em relação à fé, e que mensagem você poderia deixar para quem sente É engraçado. sem força, com a fé meio fragilizada? Você falou uma coisa muito interessante, porque o jovem foge de Deus muitas vezes. Ah, porque é? acha que o jovem quer viver a liberdade dele. Então o jovem acha que Deus prende. O jovem acha. Jamais. Mas você vê, eu tô falando na juventude. Eu tô julgando por mim, perdão. Não tô assim, eu tô generalizando, mas é claro que existem as exceções. Isso, exceção. Mas eu pensava assim, Deus me livre de Deus, quando eu era jovem. Eu quero viver minha liberdade, minha anarquia, minha forma de viver, entendeu? Sabe, esse negócio de ir pra igreja, ficar com aquela cara de crentinho, sabe? Tipo assim, né? Oi, a paz do Senhor, que não sei o que. Deus me livre disso. E aí, cara, quando eu encontrei Deus, e eu vou falar pra você uma coisa, né? Você que tá me ouvindo aqui. Eu já usei todo tipo de droga. Pelo menos uma fase muito ruim da vida, né, Léo? Maconha, fui dependente de cocaína, experimentei heroína, crack, LSD, haxixe, tudo. E me deixavam doido essas E hoje você aprova. Viva que a fé atenção, moveu, jovem. moveu montanhas. Presta atenção, jovem. Hoje. Nenhuma droga me deixa tão doido quanto o Espírito Santo de Deus. Que bacana. Isso é maravilhoso. E eu vou falar pra você uma coisa, Deus não muda a nossa natureza. Porque eu sempre fui meio doidinho, assim, meio líder da molecada. Você é fantástico, Léo. E hoje, Deus continua, Deus pegou aquilo que eu usava pro mal, mas pro bem, entendeu? E eu vou falar pra você, quando eu descobri
que, na verdade, aquilo que eu achava que prendia, esse negócio de os 10 mandamentos, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Na verdade, os 10 mandamentos nos liberta. Nos liberta do quê? Da escravidão do pecado. O pecado é uma escravidão. Entendeu? A droga é uma escravidão. Sim. Entendeu? A droga não liberta ninguém, não. A droga prende. Só que o inimigo coloca na nossa cabeça que aquilo é liberdade. Então, veja bem, a juventude hoje, quando ela encontra Deus, ela encontra a sua alegria. E veja bem, estão falando aí que o cristianismo está acabando, está morrendo, a igreja está morrendo. Cara, esse ano está vivendo o jubileu lá em Roma. Eu tive a graça de Pera lá, isso que falam? A voz corrente? Que falam, gente escuta muito. Não vejo assim, mas enfim. Mas falam. Não. Havia agora, no mês passado... Sem conhecimento de causa. Mais de 1 milhão de jovens foi lá para rezar com o Papa. Jovens. 1 milhão de jovens, entendeu? Para rezar com o Papa. Quando foi o evento? Foi agora. O evento está esse ano todo, 2025. 2025. Cada 25 anos tem um jubileu. Bacana. Entendeu? E ainda o tema do jubileu é a esperança não se engana, que é Romanos 5, que a gente estava falando. Uhum. Então, assim, a juventude é maravilhosa. Hoje, na igreja, existem vários movimentos da juventude e o jovem, ele encontra a sua alegria e o seu cerne com Deus. Se o jovem quer ser inteligente e vencer na vida, faz a sua amizade com Deus. Cresça em amizade com Deus, porque é por meio dele que você vai ter o discernimento do que é certo, do que é errado. É por meio dele que você vai alcançar a sua prosperidade. É por meio dele que você vai viver em paz. Léo, quer ver a galera linda, por fora e por dentro também. Esse pessoal, né, ligado à religiosidade, à igreja, esses movimentos assim, eu acho muito bacana. Minha opinião pessoal. Sim. São lindos. Você encontra ali são mais felizes, mais feliz. Outra energia, outra vibe. É muito mais feliz. Autoestima, tem tudo isso, Léo. Sim, eu vou te explicar por que é mais feliz. Porque não se troca o melhor pelo pior. A partir do momento que você encontra algo melhor na tua vida, você não quer trocar pelo que já foi pior. Sim. Entendeu? Então não se troca uma amizade com Deus por aquilo que te tira da amizade com Deus. Às vezes você pode até passar um tempo longe, mas você volta. Olha a história do filho pródigo. Uhum. Ele estava lá, essa passagem fala muito mais da misericórdia, do amor de Deus do que de um filho que fugiu. Mas veja bem, vamos imaginar, ele estava lá vivendo com Deus. Aí um dia ele falou, não, eu quero viver sem ti, eu vou viver a minha vida. E diz que ele foi viver uma vida desregrada, catou a herança dele e foi. Mas chegou um dia que ele estava vazio. E aí ele lembrou de quem? De Deus. Falou, não, lá era melhor, vou voltar para lá. E ele volta para a casa do pai. Entendeu? Por quê? Porque não se troca o melhor pelo pior. Não se tem como, entendeu? Não tem como uma pessoa que verdadeiramente conhece o amor de Deus, uma pessoa que verdadeiramente vive em amizade com Jesus, querer uma vida sem ele. Não tem como. É impossível. Minha opinião, reiterando aqui, falando aqui novamente, esses jovens que buscam, cada um dentro da sua fé, Sim. assim, buscam a Deus, né? Gente, são lindos, transmitem uma energia, lindos, como eu disse, fisicamente, esteticamente e por dentro. Eles exalam assim alegria, uma boa energia e tudo de bom. É minha opinião, dentro da minha experiência. Eu trabalho muito com jovem, né? Jovem e família. E... Trabalha como? Em pregações, nos encontros. Então eu sou muito chamado para pregar encontro de jovens porque eu falo muito a linguagem deles. Imagino. Então eu faço rir que nem o louco, depois chorar que nem o desesperado, entendeu? Então eu vou, e é maravilhoso você ver um jovem quando encontra Deus. Porque assim, a juventude é aquele momento da busca, aquele momento que você está buscando o caminho da tua vida. Então você está experimentando tudo que aparece. Não é verdade? Depois que a gente já tá mais velho, a gente já tá com o pé mais no chão, entendeu? E aí, então, nessa busca desesperada pela felicidade, o jovem muitas vezes vai buscar encontros que em lugares que não são bons. Mas quando ele encontra Deus, entendeu? Ele se completa. Porque veja bem, presta atenção numa frase que eu vou falar aqui. O diabo, Enéas, sabendo que o inferno é terrivelmente ruim, ele faz com que o caminho que chega até lá seja prazeroso. Ele enfeita o caminho, entendeu? Postos sociais aí, a porta larga, a porta estreita. Exatamente. Exatamente. Então tudo que é muito bom, a gente tem que tomar cuidado. Tudo que traz prazer para a carne.
Entendeu? Prossiga, Léo. Tô Tudo gostando. que traz prazer pra carne. Então, por exemplo, assim, usar droga traz, entendeu? É você viver uma sexualidade desregrada, traz prazer? Traz, mas você vai se machucando. Eu atendo vários e vários jovens e falo, Léo, me ajuda a sair do vício da pornografia, do vício da sexualidade desregrada. Esses tempos, atendi uma moça que ela falou que na casa dela, no quarto dela, ela tampa o espelho com o lençol porque ela tem vergonha de olhar pra ela. Poxa vida, Das coisas que ela fez. Então, procurando alegria numa sexualidade desregrada. Em baladas, em coisas. Não que o jovem não deva viver isso. Mas quando você tem Deus no coração, você tem o discernimento. Regramento, eu vou numa balada pra quê? Pra me divertir com meus amigos, brincar, confraternizar, voltar pra casa, entendeu? E depois ter uma história legal pra contar, acordar no outro dia bem, entendeu? Mas quando o cara começa a sair, beber, se drogar, chega no outro dia, ele acorda, a primeira coisa que ele põe na mão na cabeça e fala, putz, o que só um minutinho. Gente, nós estamos falando de lógica, de racionalidade, não tem pregação de religião. Não. Então, assim, perfeito, Léo. O jovem, quando ele encontra Deus, ele vive no mundo de uma forma diferente. Ele não se afasta do mundo. Esse negócio visível. Até com os olhos da carne, isso é Deus visível. fez o mundo pra gente viver. Tá. Então tem que ir no shopping, tem que ir no cinema, tem que ir na balada. Você tem que, se você quiser beber igual, com moderação. Se você não tem disciplina pra beber, então não beba. Tua bebida é água. Entendeu? Né? A gente não é bobo, todo mundo sabe o que é ruim e o que é bom na vida. Sim. Entendeu? Então, assim, Deus, ele não dá a graça, principalmente pro jovem, dele ter o discernimento das coisas. Então, a gente vai ficando longe de Deus, vai perdendo o discernimento e vai achando que, não, porque eu tenho que me destacar no meio da turma, eu tenho que ser o que mais bebe, eu tenho que ser o mais doido, eu tenho que ser o que mais beija, entendeu? E aí, você vai se machucar. Uma hora você olha pra você e você tá vazia. Quantos e quantos jovens hoje vivem com depressão? Quantos e quantos jovens hoje, sabe, se escondem num quarto escuro, entendeu? Se cortam, se machucam. Quantos jovens hoje, estão buscando coisas, tentando tirar a própria vida. É verdade. Entendeu? Por quê? Porque estão vazios. Porque estão sem Deus. Porque foram buscar a alegria naquilo que é perecível. Buscar a satisfação da carne. Na minha opinião, a gente não está falando de igrejismo, sermão, gente, isso é lógica, isso é ciência, psicologia, filosofia. Gente, é razão. É isso. É razão, não estou falando nada aqui fora, estou falando nada fora da razão. É inteligência, entendeu? Perfeito. O Léo também falou da fé raciocinada também, Mas né? a fé, ela é razão, é isso que eu tô falando. Certo. A fé é uma resposta. Se você pega a conversa do anjo Gabriel com Maria, foi uma conversa racional. Não teve nenhuma pirotecnia ali. O anjo chega pra ela e fala... Papo reto, trazendo pra linguagem. Exatamente. O anjo chega pra ela e fala, olha... Não faz curva o papo aqui. Eu tô aqui em nome de Deus e quero saber se tu aceita gerar o filho dele. Maria fala, mas peraí, olha como é racional. Mas peraí, ela pensa, como é que isso vai acontecer? Eu não conheço homem nenhum. Eu não tô, transando, não tô fazendo nada com homem nenhum. Aí o anjo explica para ela, mas se você aceitar, o Espírito Santo vai vir sobre você e tudo vai ser transformado. E Maria então fala... É papo reto, Léo. Então eu quero, eis aqui a serva do Senhor. Eu aceito. E mudou a história da humanidade. É esse sim que Deus espera de mim, de você. É esse sim. Ei, você quer gerar Jesus na tua vida? É isso. Que bacana. É racional. Ah, não quero. Segue a tua vida. Quero. Então você vai ver como é bom. É isso. Sim, a experiência nos mostra isso. A lógica, a racionalidade e a experiência e a vivência, né, nos mostra isso. Eu posso afirmar aqui. A fé, ela é tão libertadora e tão livre que você pode sair dela a hora que você quiser. Você pode abandonar a igreja a hora que você quiser. Agora, você pode abandonar a droga a hora que você quer? Você pode abandonar a pornografia a hora que você quer? Você pode abandonar o adultério a hora que você quer? Você pode, entendeu? Você pode abandonar os vícios, a gula e tudo mais a hora que você... Não. E quem conhece a fé racional, fé forte, firme mesmo, não quer sair jamais da fé dessa seara. Imagina. E quer trazer mais pessoas, entes queridos, Porque é bom. para a fé. É muito bom. É bom. Perfeito. Léo, chegando aqui ao finalzinho do nosso bate-papo, já reitero o convite para
outras visitas aqui, você já está devendo uma, para Sim. falar da sua vida, da sua trajetória, embora você já tenha dado algumas pinceladas no dia de hoje. Então aqui a gente também aprendeu que a fé não elimina desafios na nossa vida, Não. mas dá forças para atravessá-los. Isso. Eu gostaria que o Léo deixasse aí uma palavra de fé e encorajamento ao público, fazendo uma síntese de tudo que aquele gente já falou. E antes da mensagem final do Léo, o Léo passa assim, informações do albergue novamente, de alguma campanha da igreja, de algum grupo de jovens dentro do segmento católico. Vamos passar telefone, endereço, por favor, Bom, Léo. vamos lá. Primeiro, o albergue. O albergue, ele fica na rua Clarismundo de Melo, 399. É um lugar onde a gente acolhe os irmãos de rua. Um lugar ali onde a gente faz de tudo. Você está convidado para ir lá conhecer. Bacana. Né? Eu faço questão que você vá lá tomar um café comigo. Onde os funcionários ali trabalham de uma forma muito humanizada. Onde ali os irmãos chegam e encontram um lugar onde eles não vão encontrar em outro lugar. Nunca você vai sentir um cheiro de banheiro de rodoviária lá, como diz, né? Ali eles chegam, tem uma roupa limpa, tem uma roupa de cama limpa que é lavada todos os dias, tem uma comida para comer, tem as suas atividades para fazer. Então, se você puder ajudar o albergue com roupa usada, roupa masculina, com alimento, com alguma coisa, a gente aceita de bom grado, porque tudo é necessário. É aquilo que eu falo. O pouco de cada um de nós é muito para quem não tem nada. Então, a respeito da igreja, eu acho que você... Como ajuda o albergue? O albergue Telefone. pode entrar em contato comigo, 18 9 9873. Eu esqueci meu telefone. A gente coloca na edição. 9973. Mas fala tudo de novo, depois eu coloco na edição. 18? 18 9973. Eu esqueci, cara. Você não liga pra você mesmo? Como que você vai saber o mas telefone? O meu Instagram é Léo Messias. Entra lá, conversa Bacana. comigo. Bacana. É 99735398. Lembrei, perdão. Oba! Né? 99 me querendo fazer isso. 997533998. E o Instagram é mesmo? É o Léo Messias. Léo O menino Messias. feio lá sou eu. Ai, né? ai, ai. E a igreja, E a veja igreja? bem. Eu vou te dar um conselho diferente. Procure Deus. Procure um lugar onde você se sinta acolhido por Deus. Seja no espiritismo, onde você vai, na igreja evangélica, na igreja católica. A igreja católica, na minha opinião, né, porque por eu ser católico, eu digo, ela tem tudo que é preciso para que eu possa me completar em Deus. Entendeu? Então, você jovem, tem vários grupos de jovens. Tem grupo de jovens da GCE, que é um movimento da Igreja Católica muito lindo. GC, é muito conhecido GCE. na cidade. Isso. É um movimento, né, que trabalha com vários grupos de orações, né? E faz um trabalho de evangelização e de caridade também muito lindo na cidade. Entrando em contato com o Léo pode direcionar, né? E o trabalho da GCE pessoal. é muito maravilhoso com os jovens também. É sensacional. Tem, dentro das igrejas também, tem toda a igreja, toda a paróquia tem um grupo de Isso jovens. que eu ia perguntar. Entendeu? Toda paróquia tem um grupo de jovens que você vai encontrar ali amigos que vão te ajudar a animar a fé e a viver numa convivência saudável. Isso é muito importante, né, entendeu? Léo? Então tem isso. Tem os grupos de orações da Renovação Carismática Católica, que é maravilhoso, é transformador. Então, a maioria das igrejas, né, aqui na cidade de Araçatuba tem um grupo de oração durante a semana e isso transforma a vida. Eu tive a vida transformada por causa de um grupo de oração da Renovação Carismática Católica. Certo. Então é isso. Nós estamos falando da fé viva. É. Ô, Léo, olha, antes... Não, já vou fazer o pedido. A gente no início fez assim, aqui uma oração aqui tão linda, né? Eu Antes de gostaria de, antes de terminar, que você fizesse novamente. Não sei se você já passou o recadinho todo, já passou? Já. Mas Me segue lá nas redes sociais para Sim. ver minha vida maluca e minha vida é o missionária. Léo Messias. Léo Messias. É o menininho feio lá, sou eu. Então eu gostaria, assim, de coração, que o Léo nos desse novamente esse privilégio. Vamos né? então Vamos. pedir a bênção de Deus. Né? A palavra diz assim, nada comece, nada termine sem pedir a bênção de Deus. Sabe? E eu quero, neste momento, pedir que Deus abençoe cada um de nós, que Deus abençoe você que está nos assistindo e você que ainda vai nos assistir. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família,
suas lutas. E que todas as tribulações e provações que você possa estar passando se transformem em testemunho de vitória. Que os seus sonhos também se transformem em testemunho de vitória. Que tudo aquilo que o inimigo possa tentar fazer para te destruir, a ti, a tua casa, a tua família, caia por terra pelo poder do nome de Jesus. E que Deus abençoe abundantemente a você, Enéas, esse trabalho tão lindo, né, que você está realizando, com um coração tão aberto, né, em acolher pessoas aqui de segmentos diferentes do teu, mas que você sabe que gera frutos, assim como o teu também gera frutos. Que possa muitas e muitas pessoas passarem por aqui, por essa cadeira que eu estou, e levar uma palavra de conforto, uma palavra de esperança, uma palavra de fortaleza, uma palavra de fé para animar a cada um que vai assistir aqui. Creia, meu irmão e minha irmã, Deus é o Deus do impossível. Aquilo que não está sendo possível para você resolver, taca na mão de Deus que Ele vai te ajudar. Amém. Amém. Fantástico. Gratidão, Léo. Amém. Até uma próxima oportunidade. Até a próxima.